Olá, meus amores. Primeiramente, bom dia, tudo bom com vocês? Hoje eu quero explicar para vocês por que que a representatividade, eu quero ilustrar para vocês por que que a representatividade tem que ser, ela só existe economicamente. A representatividade não é sobre símbolos, é sobre economia, tá bom? Eu vou explicar isso, eu vou tentar trazer para a chave. Eu vou ilustrar isso aqui para você, tá bom? Por que, que a representatividade é econômica? Porque, meus amores, as imagens que a gente constrói. Eu vou fazer um vídeo pequeno. As imagens que a gente constrói, elas nunca vão ser sobre nós, tá bom? Elas nunca vão ser sobre a realidade. Essas. Sabe por quê, meus amores? Porque elas atendem a outra coisa. Elas atendem ao nosso cognitivo e não à realidade, entendeu? Porque somos nós que criamos essas imagens, entendeu, meus amores? Então ela nunca vai falar sobre a realidade, tá? E essas imagens, o que é de representativo nelas, nos filmes, nessas artes do nosso novo tempo, não está no seu simbólico, entendeu? Quando você vê um vídeo de Senhorita Bira, não entre em pânico, tá bom? Porque Senhorita Bira está fazendo tipo assim, pessoas como Senhorita Bira, o tipo de leitura que pessoas como Senhorita Bira faz é uma leitura em cima das imagens, tá bom? Não entre em pânico. Quando o senhor Itabira disser aquelas coisas babadeiras, não entre em pânico, porque ela não está falando sobre a realidade, tá bom? Ela está falando sobre as imagens. E como a gente aprendeu aqui, imagens não falam sobre a realidade, tá? O que ela tende é a se afastar cada vez mais da realidade. É por isso que a gente faz coisas que a gente que quando uma pessoa é bitolada nessa questão das imagens, ela faz coisas para se aproximar delas. Por que, que ela precisa fazer? Por que, que ela precisa fazer uma cirurgia plástica? Entendeu? Por que, que uma pessoa que vive 24 horas no Instagram sente uma necessidade compulsiva, compulsória de fazer uma cirurgia plástica para ficar com o nariz instagramável, por exemplo, como diz o pessoal, entendeu? Com um rosto instagramável. Não é porque as imagens estão imitando a realidade. É porque ela está fazendo o movimento de se aproximar da imagem. Por quê? Porque ela precisa fazer esse movimento de se aproximar da imagem. Porque ela se afasta da realidade. Entendeu? Essa é a tendência das imagens que a gente constrói. Elas irem se afastando da realidade. Entendeu? Porque não é sobre a realidade. É sobre isso aqui, ó. Entendeu, meus amores? Isso tem que ficar muito claro. E aí, diante disso, por que a representatividade é econômica? Porque o que nos toca na construção das imagens é a sua construção, é como a gente as constrói e não ela pronta, entendeu? O que nos toca enquanto realidade, entendeu? Por isso que a representatividade é econômica, porque o que faz com que a gente possa construir essas imagens? Um produto feito com técnica, entendeu? Um produto feito com técnica. O que é técnica? Trabalho humano, porra. Entendeu, meus amores? É sobre isso. Então, o que nos toca é o trabalho, entendeu? É por isso que a representatividade, ela só existe se for econômica. Quando a gente fala das imagens, de trocar as imagens, isso não é representatividade, tá bom, meus amores? Representatividade é sobre a gente perceber o que está fora das imagens, tá bom? É sobre a gente perceber que pessoas negras, por exemplo, estão no show business desde sempre. Mulheres estão no show business desde sempre. Mas por que, que eles não aparecem nas imagens que são construídas? Porque essas imagens visam capturar a grana concentrada na mão de pessoas que têm aquelas imagens, entendeu? Na mão de pessoas que se espelham naquelas imagens. É sobre isso.
É sobre economia. Não é sobre a pessoa se sentir, entendeu? Se sentir pertencente ao mundo, ao universo e tudo mais. É sobre essa pessoa gastar sua grana, entendeu? Com aquelas imagens. Entendeu, meus amores? O mercado, esse mercado não é sobre isso, meus amores. É sobre gastar dinheiros, entendeu? Esse ato de gastar dinheiro com essas imagens que faz com que na superfície apareça isso, essa identidade, entendeu? Ela vai mudar, entendeu? A gente vai perceber outras identidades se, se a gente estiver atendendo a pessoas, entendeu? Tipo, se esse dinheiro estiver na mão de outras pessoas, entendeu, meus amores? É tipo isso. Não sei se eu tô me fazendo clara, entendeu? A imagem que está sendo representada é para capturar para capturar a grana de onde o dinheiro tá, entendeu? Se as imagens que estão sendo representadas são brancas, aí a gente sabe a resposta. Onde é que está o dinheiro? Onde é que está concentrado esse dinheiro? Entendeu? Onde é que a economia, onde é que o capital está se concentrando? Pois é, meus amores. É isso que as imagens nos diz. Elas não nos fala sobre identidade. Elas nos falam sobre os otários de que a gente está sugando dinheiro, entendeu? Esses otários são branquelos, pois. Entendeu, meus amores? Vocês que sabem, vocês que constroem esses negócios, vocês sabem que é sobre isso. Só que vocês também caem no engodo de achar que é sobre identidade. Mas é sobre você sugar dinheiro de otário. Entendeu? Vamos deixar isso claro, que é sobre sugar dinheiro de otário. É bom você sugar dinheiro, entendeu? Que faz a economia, entendeu? Isso é positivo, você sugar dinheiro, porque faz a economia girar, entendeu? Só que aí você tem que ser estratégico na forma em que vocês estão capturando grana de otário, entendeu? Você tem que mudar os otários. Vocês estão me entendendo, meus amores? É sobre isso. Não é sobre identidade, não é sobre busca de propósito, etc. Não é sobre isso, é sobre fazer o dinheiro circular, meus amores. É sobre fazer o dinheiro ir de lá pra cá. É sobre isso, essas imagens, tá bom, meus amores? Arte, meus amores, a arte moderna do capital, a arte que se assentou no desenvolvimento do capitalismo, é a arte para capturar a grana de otário. Entendeu? Então, arte não é elitismo, entendeu? Arte não é sobre elite, arte é sobre capturar dinheiro da elite. Entendeu? Por isso que ela tem a cara da elite. Entendeu, meus amores? Por isso que a arte tem a cara da elite. Sabe aquele negócio de educar, etc? É o que eles acreditam que eles estão fazendo. E o que vocês acham que estão fazendo quando vocês caem nessa propaganda. Mas, na verdade, é sobre capturar a grana. Entendeu? É sobre... Os artistas, eles não são... artistas não são elite. Artista é o que captura a grana da elite. Entendeu? A gente... Os trabalhos, esses tipos de serviços estão em torno da onde está concentrado o dinheiro, entendeu? Esse tipo de serviço, o criativo sobretudo. É isso, entendeu, meus amores? É por isso que ele tem essa imagem, não é porque a elite está se mostrando, é porque pessoas que não são da elite estão servindo a elite, entendeu? Estão fotografando a elite, estão pintando a elite, entendeu? Entendeu? A gente vê isso numa forma mais micro, quando a gente vê os turistas lá no Pelourinho, entendeu? Quando eles vão para lá turistar, você tem o quê? Você tem a pessoa que faz o desenho, entendeu? As caricaturas, o desenho realista, entendeu? Essa pessoa é da elite? Não é, meu amor, entendeu? Mas elas estão servindo, entendeu? Construindo a imagem da elite. Para quem? Para a elite, não é para a gente, é para a elite. Para sugar, para capturar o dinheiro da elite, entendeu? Esse trabalho, ele parasita nesse lugar, entendeu? Então, arte, o pessoal que vai discutir que arte é caro, arte só a elite pode fazer, não é só a elite que pode fazer, entendeu, meus amores?
É porque, entendeu? É porque esse trabalho não é sobre a elite se mostrar, ela não precisa se mostrar, ela já é, entendeu? É sobre a gente, é sobre outras pessoas, tipo a gente, parasitar essa grana, entendeu, meus amores? É sobre isso. É sobre essa busca desse patrocínio todo, desse mecenas, não é mesmo, meus artistas? É sobre isso. Arte, a arte do capital, a arte que se assentou, etc., no desenvolvimento do capital. Isso que a gente chama de arte, é isso, meus amores. Entendeu? Porque antes isso não era chamado de arte, entendeu? Arte é algo moderno. E é sobre isso, meus amores. É sobre mecenas, não é mesmo? Antigamente, arte não era arte. Arte era uma função religiosa, entendeu? Você tinha alguém, como é o nome? Um sacerdote, alguém de uma, como eu posso dizer, de uma elite religiosa produzindo esses negócios, porque tinha que ter mãos sacras, não é mesmo? Para fazer esse negócio, entendeu? Que não era sobre o nome dele estar ali, entendeu? Era sobre algo sobrenatural, entendeu? Digamos assim. É sobre isso, tá? Então não era arte, era outra coisa. Isso que a gente faz esse anacronismo de olhar para trás e dizer que aquilo que está nas paredes das pirâmides do Egito é arte, é falso. Arte é moderno, entendeu? Arte é moderna. E ela tem essa característica de ser parasitária onde está a grana, entendeu? Onde está o capital, entendeu? É sobre isso, meus amigos. É sobre arrancar dinheiro de otário, entendeu? E as imagens que estão sendo apresentadas nos mostram onde está esse dinheiro, onde está concentrado esse dinheiro no modo de vida mercantil capitalista, entendeu? Está concentrado no rosto branquelo, entendeu? É isso. Aí o que acontece? Quando mais pessoas coloridas vão para ascendem nesses lugares, né, tem alguma coisa, alguma questão, alguma coisa de ascende a classe média e média alta, etc., você tem mais cores nessas imagens, entendeu? Para capturar essas pessoas, esses outros otários que estão aí. Entendeu, meus amores? É sobre isso. Não é sobre um negro genérico, é sobre o negro que ascendeu a classe média e tem grana para comprar a própria imagem distorcida, entendeu? É isso, meus amigos. É sobre isso. É por isso que a representatividade é econômica, porque a gente está falando de construir novos otários, entendeu? Entendeu? A gente está falando sobre isso. Como é que constrói? Reforma agrária, redistribuição de renda. É assim que você constrói gente que não tem o que fazer e vai e compra o próprio espelho. Entendeu? De uma forma saudável, tá bom? Dessa forma que a gente faz essa construção de uma forma doentia, em que a pessoa compra o seu espelho distorcido para construir uma identidade que ela não reconhece, entendeu? Então ela vai e estuda questões que diz respeito a outros países, né? Dostoiévski, Foucault, Deleuze, Nietzsche, entendeu? Essas coisas todas para encontrar, tipo assim, romantizada nessas artes, entendeu? Para encontrar a sua própria identidade enquanto ser humano, entendeu? Essa é a forma distorcida que a gente tem de capturar a imagem e capturar o dinheiro de otário, entendeu? Doentia, entendeu? Isso é doentio mesmo, tá bom? A gente a gente tem que capturar isso de forma saudável. Porque não vai ser um otário buscando identidade, vai ser um otário. Não é otário, tá bom, gente? É só uma piada, eu juro. Vai ser uma pessoa buscando lazer, entendeu? Lazer, ociosidade.
Entendeu? Vai ser sobre isso, não vai ser sobre isso. Entendeu, meus amores? Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer clara. Mas não é sobre construir identidade. Essas imagens, essas artes do novo tempo, né? Filme, série, quadrinho, tereréu, tereréu, dorama, novela, etc. É sobre capturar dinheiro, tá bom? Ai, ai. Não é sobre construir identidade, é sobre fazer esse dinheiro circular, entendeu? A identidade a gente constrói fora das telas. Pelo amor de Deus. Entendeu? É mais saudável, pessoal. É mais saudável. É mais saudável. Entendeu? A gente vê o que está do lado de fora. Tá bom? Desculpe, tá? Eu não tô. Eu respeito todo mundo, eu juro. É porque. Ai, ai. É porque no fim das contas é sobre isso, tá? Não, não é algo ruim, é porque a gente tem que construir novos. Vocês estão entendendo, né? Senão essa coisa vai ficar cada vez mais concentrada e cada vez mais doentia. Concentrada na mão desse povo que vai construindo identidade em cima dessas imagens e vai ficando cada vez mais doentia essa propaganda, né? A propaganda sofisticada de capturar dinheiro de otário vai ficando cada vez mais doentia. Por quê? Porque a gente fica construindo imagens que é consumida por pessoas que continuam tendo aquelas mesmas fenotípicos, entendeu? De uma pessoa branca, etc., vai consumir uma imagem de uma pessoa negra como se fosse um elemento da sua identidade enquanto moralmente superior, entendeu? Sendo que não é sobre isso, não é sobre você construir a sua identidade, entendeu? É sobre capturar dinheiro de otário. Entendeu? E aí, quando você constrói essas imagens, você está capturando dinheiro de otários que acham que é sobre eles. Entendeu? Isso é doentio, tá bom? Ai, ai. Porque a gente primeiro tem que arrancar o siso. Desculpa, tô viajando agora. Mas vocês entenderam sobre o que é esse babado? E por que que é econômico? A questão da representatividade não é sobre as imagens, é econômico, meus amores. É isso. É nesse sentido, tá entendendo? Então, muito obrigada pela atenção, pessoal. É... Por favor, deixe like, entendeu? Compartilhe para quem você gosta, para quem você quer que veja esse vídeo de eu falando um monte de maluquice. E eu juro que eu respeito todo mundo, tá bom? Eu juro que eu respeito todo mundo. Eu juro. Eu juro. Eu só. É só que a gente tem que olhar para onde que tá a questão da identidade que a gente tem que buscar. É fora, é do lado de fora, tá bom? Do lado de fora dessas imagens, dessas telas. Tá bom, meu povo? Por quê? Porque a questão é que essas imagens que são construídas, elas tendem a se afastar da realidade, entendeu? E aí, nesse processo, o que a gente faz, acreditando que ela é uma verdade, é ir correndo atrás dela. É isso? Mas isso nos afasta da realidade, entendeu? Correr atrás dessas imagens nos afasta da realidade. É isso, tá, meus amores? Muito obrigada pela atenção, like, já sabe, compartilhe, me dê mais inscritos. Muito obrigada. Até. Ai, como é que eu faço isso aqui? Tô descarregando.